Olá, amados! Como está passando este domingo, Semana Santa? Comeu bastante peixe? Não? Podia ter comido, né? Tem medo de coronavírus? Não, peixe não tem nada a ver com Covid-19, não é mesmo? Que bom que passamos uma semana tão bem e novamente agora transmissão ao vivo, live, na Mira da Saúde. Hoje continuaremos apresentando a Bíblia para que nós tenhamos a plena certeza, absoluta certeza quanto à palavra de Deus, quanto à sua promessa e quanto à certeza que nós temos a vitória sobre a morte. Isso é a principal vitória que a Bíblia nos oferece e Deus quer que nós tenhamos esta vitória. Então, seja coronavírus, seja qualquer outro tipo de doença, nada vai impedir. Nós vimos isto a parte final da semana passada, de Romanos capítulo 8, versos 35 em diante. Realmente nós vimos, Paulo diz, nem a morte. Se a morte também não pode nos separar do amor de Deus, então nada mais importa, não é mesmo? Mas hoje vamos continuar no capítulo 9 do livro de Romanos, como as pessoas, na época de Paulo, os judeus principalmente. Naturalmente, muitos gentios também fizeram a mesma coisa, mas principalmente em relação aos judeus, que foi o povo escolhido carnalmente através de Abraão, Isaque e Jacó. Foram escolhidos, mas eles conseguiram rejeitar. Eu falo conseguiram rejeitar porque é uma coisa impossível. Uma coisa impossível de rejeitar. Porque carnalmente eles são sangue judeu. Mas não é carnal que é importante, mas sim a fé. A fé é mais importante do que ser carnal. Nesse aspecto eu gostaria de dizer, não é ser cristão ou evangélico ou crente que é importante, mas sim, você precisa ter a fé baseada na palavra de Deus. Jamais duvidar da palavra de Deus. Por eu não compreender ainda bem da palavra de Deus, então eu duvido, eu acho que meu pensamento ainda tem que prevalecer. Desta forma, jamais teremos a fé. Mas, mesmo sem ter uma compreensão perfeita, completa, se nós submetermos a palavra de Deus, então certamente Deus vai aumentando a sua compreensão. Você vai experimentar como o Espírito Santo realmente conduz sua vida, toda a compreensão. Então, este tipo de fé, sem duvidar o que Deus falou e passo a passo você avançar. Essa é parte que é fundamental. E capítulo 9, então, o apóstolo Paulo começa a falar com um tom de tristeza, porque
os judeus rejeitaram. Realmente, isso é uma tristeza muito grande para o apóstolo Paulo. Veja só, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo o sempre. Amém. Esta linhagem seleta rejeitar a Cristo. Que tristeza, né? Às vezes, por eu ter nascido no lar adventista do sétimo dia, eu sempre achava que eu pertenço a uma igreja verdadeira. Este tipo de conceito, por muito tempo, reinou a minha mente. Hoje, eu não sinto assim. Tem gente que vai polemizar ou vai achar que eu não sou mais adventista do sétimo dia. Eu sou sim, sou adventista do sétimo dia, mas agora realmente seguindo as palavras de Deus. Se você for evangélico, se você for qualquer crença cristã que se baseia na Bíblia, e você precisa realmente seguir aquilo que a Bíblia fala. Assim como Paulo, depois que encontrou com Jesus pessoalmente, ele seguiu à risca todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Assim você precisa ser assim. Não seguir aquilo que homem estabelece regras, ou às vezes a igreja estabelece as regras através das doutrinas. Estas doutrinas inventadas ou estabelecidas naturalmente estudando a Bíblia. Então, em vez de seguir o que já está estabelecido, eu recomendo que você mesmo agora procure a sua Bíblia e estudar, para não repetir a mesma história que os judeus tiveram. Sabe que você é escolhido? Sim, você e eu somos escolhidos para termos a vida para sempre. Para isto que Jesus veio, e você e eu aceitamos Jesus Cristo deste nível, que me deu uma nova vida, que já me fez assentar no seu trono. Tudo nós acreditamos, então nós somos vitoriosos. Por isso que cada vez que eu falo, porque você e eu somos escolhidos para sermos santos, para sermos embaixadores enquanto nós existirmos nesta terra. E assim, Paulo fala em seguida, não é todo descendente de Abraão que Deus escolheu, mas sim através da Sara. A promessa entre
filhos do Isaque, Esaú e Jacó, embora Esaú, carnalmente falando, é filho mais velho, primogênito, antes de eles nascerem, enquanto estava Rebeca grávida deles, Deus escolhe Jacó. Que coisa, né? Mas isso é injustiça? Paulo fala que não é injustiça. Ele logo fala que como que pode arrazoar com Deus? Por quê? Porque nós temos entendimento muito limitado. Muito, muito. Nós podemos ver agora em coronavírus, esse novo coronavírus, Covid-19, que coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Quase todas as pessoas acham que coronavírus é um problema. Esta doença Covid-19 é o problema. Isso que está provocando a crise. Na realidade, coronavírus não é nada, absolutamente nada. Posso até dizer, é um vírus banal, igual a gripezinha. Mas o mundo hoje está experimentando uma crise econômica e uma crise política por ter um conhecimento tão limitado desse novo coronavírus. E Deus? Deus, ele é onisciente. Ele conhece do início até ao fim. Então, diante de um ser que compreende de início até ao fim, nós não podemos reclamar se ele é injusto, Deus é injusto, Deus não pode fazer isso comigo. E Paulo aqui dá um exemplo, oleiro, aquele que trabalha com argila, com barro. Oleiro quer fazer através do barro um vaso para colocar as flores, outro vaso para colocar coisa menos importante. O oleiro faz vaso que quiser com a mesma matéria, não é mesmo? Deus que é criador, ele cria e ele deu 100% da liberdade da escolha. Cada um é livre, tem vontade livre e Deus não interfere nesta vontade livre. 100% da liberdade absoluta de você escolher. E ele oferece caminho da vida e caminho da morte. Só existe estes dois caminhos. O caminho da vida também é chamado caminho bom. Caminho da morte é chamado como caminho mau, caminho ruim. Aí aparece bom e mal. Para Deus só interessa a sua e minha vidas. Só. Que nós tenhamos a vida. Para ele, moral não interessa. Por isso que ele, embora não conduza a pessoa para tal caminho, porque ele deu liberdade total para você e eu escolhermos, mas ele sabe o que será sua escolha. E assim ele fala, porque ele conhece do seu futuro. E assim conheceu como será a vida do Esaú e também vida de Jacó. E então ele fala, eu amei mais Jacó do que Esaú. Não é que Deus não amou Esaú, mas Esaú rejeitou o amor de Deus. Então Deus expressa isso como
ele não ter amado Esaú, mas ter amado mais Jacó. Mas não é que realmente Deus que não ama tal pessoa porque fica longe dele e ama mais porque é obediente. Deus não é assim. Mas ele expressa porque ele quer se responsabilizar cada escolha que você e eu fazemos. Ele não coloca a culpa em nós, mas ele assume toda a responsabilidade mesma pelas nossas escolhas. E esse Deus é então realmente maravilhoso. Então, este Deus faz todas as coisas. E, mesmo que não seja da nossa vontade, o nosso conceito, o nosso pensamento, jamais podemos dizer que Deus é injusto, Deus é ruim, não está sendo bom para nós. Aí a gente fala, pelo amor de Deus. Essas expressões, na realidade, embora seja um tanto comum aqui no Brasil, mas, segundo a Bíblia, nós não podemos reclamar desta forma. Deus jamais aceita esse tipo de atitude humana, porque Ele é sempre justo, porque Ele dá a vida para todas as pessoas. Quando a pessoa rejeita a vida voluntariamente, ele não tem como trazer de volta isto. Então, nós vemos, através do capítulo 9 do livro de Romanos, que realmente Deus, sem parar nenhum momento, Ele está nos dando a vida e o povo voluntariamente rejeitando a vida. É uma coisa muito impressionante isto. Hoje eu consigo ver, com esse acontecimento de coronavírus, como o mundo cristão realmente está indo contra os princípios da Bíblia. Princípios da Bíblia. Eu sei que existe um poder invisível, tremendamente atuante, para poder acabar com o verdadeiro povo de Deus. Está dificultando cada vez mais para o verdadeiro povo de Deus realmente viver. Ele está apertando cada vez mais para o povo de Deus desistir. Mas Deus concede-nos a sabedoria. E aqui no livro de Romanos, capítulo 9, diz assim, no verso 25 em diante. Assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque Jeová cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, como Isaías já disse. Se Jeová dos exércitos não nos tivesse deixado descendência,
ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que bom que, dentre numerosos cristãos, tem remanescente. Enquanto inimigo da vida está dificultando a vida dos cristãos, e muitos cristãos, então, vão fazer parte do inimigo, vão concordar, mas remanescente, que é povo verdadeiro de Deus, vai viver bem diferente. Realmente bem diferente. E este remanescente, então, será chamado como sendo rebeldes. Rebeldes. E os males continuam acontecendo. Então, por causa dessa rebeldia contra o sistema deste mundo, então, até terá uma determinação que pode matar. Sabe que tudo isto já é mencionado por Deus que vai acontecer. Eu creio que não falta muito para acontecer estas coisas, porque eu estou enxergando que o mundo está tirando a liberdade de cada pessoa. Para mim, a liberdade que Deus nos deu para escolher, a vontade livre que Deus nos deu para escolher, realmente é a parte mais suprema, a parte essencial. Segundo o conceito deste mundo, quando a mulher do Adão estendeu a sua mão, seu braço para pegar o fruto proibido, o que faria? Tiraria esta mão para não pegar. Hoje, com esse novo coronavírus, todo mundo é obrigado a se isolar. Tem alguns países que, se não obedecer esta determinação, então paga-se multas altíssimas. Ou até pode ficar preso. Então, você não tem liberdade nenhuma. E diante desta determinação, maioria absoluta está seguindo. Como se somente desta forma é que vai diminuir números infectados de coronavírus. Sabe que para você vencer, eu diria, se você for remanescente, você precisa sair para fazer atividade física. Você precisa de raio solar. Você precisa exercitar para fortalecer o sistema imunológico. Você precisa ter uma circulação de sangue bastante ativa. Naturalmente, você pode fazer isso dentro de casa e deve fazer. Mas dentro de casa, você não tem como tomar raio solar. Você precisa sair pelo menos para o pátio da sua casa ou varanda do seu apartamento. Mas melhor mesmo você sair da casa e caminhar nas ruas para exercitar, para você suar. Certamente eu estou indo contra a determinação governamental. Mas eu falo isto para que vocês tenham a vida. Não é para contra a determinação do governo, dos órgãos, das autoridades. Não é para fazer isto. Meu ponto não é isto. Mas sim,
Meu ponto é que você precisa ter a imunidade normal, que funciona a ponto de destruir coronavírus e você ter anticorpo específico para novo coronavírus e jamais ser infectado. Isso é meu ponto. Para isto, somente elevação da imunidade é possível. Bill Gates, o fundador de Microsoft, ele falou uma coisa que eu realmente concordei. Ele diz: antes que produza vacina contra novo coronavírus, essa pandemia dificilmente será contida. Concordo plenamente. Não é porque tem isolamento social que não vai ser infectado. Isso pode protelar, adiar que seja infectado. Então, tendo vacina que acabe com coronavírus, realmente vai ser difícil a pandemia. Aí, ele está investindo, está fazendo doações, milhões, até bilhões de dólares para que o homem cientista possa descobrir o meio de fabricar vacinas. Nesse ponto, eu não sou a favor, nem acredito. Porque existe outra forma muito mais fácil, que não precisa de dinheiro. Aproveitar o sistema imunológico que cada pessoa tem. Na medula óssea, produz células de defesa. Mas da forma desse confinamento, isso nunca vai fortalecer o sistema imunológico. Por causa disto, embora aparentemente soa que estou contra as determinações das autoridades do país, mas eu não sou por causa da economia, eu não quero fama nenhuma, eu não preciso de nada, mas realmente eu tenho maior interesse de que todo mundo tenha a vida em abundância. Para isto, realmente precisa ouvir aquilo que Deus fala, Deus Criador. Aquele grupo de pessoas que ouvem o que Deus fala é chamado como sendo remanescente. Impressionante que a Bíblia, Paulo, ele fala aqui no verso 27. O remanescente é que será salvo, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. Somente o remanescente. Este remanescente, diferente daquele número como a areia do mar, é ouvinte atento da palavra de Deus. Neste momento crítico, entre ouvir a palavra de Deus para a vida e ouvir determinações governamentais por causa do medo da pandemia, realmente precisamos fazer uma escolha. É conflitante. Mas se você quiser ter a vida plena, realmente você precisa fazer uma escolha para poder sua imunidade ser excelente. Isso
jamais atrapalhará a expansão de coronavírus, mas sim vai ajudar muitas pessoas para fortalecer o sistema imunológico e não ser infectado por coronavírus. No fim, o mundo vai ver que isso é o verdadeiro caminho para vencer. Bom, hoje eu vou terminar bem cedo, porque está chegando já o fim. Aqui no verso 30 de capítulo 9, diz assim: que diremos, pois, que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Agora chegou o fim do capítulo 9 e também está chegando o fim dessa apresentação ao vivo. A fé é a parte fundamental. Aqueles que não são da linhagem carnal de Abraão, Isaque e Jacó, eles alcançaram a justificação, alcançaram a vida por exercer a fé. Fé em quem? Ou fé onde? Aí o último verso fala: fé na pedra angular, Jesus Cristo. Professar que é cristão, que é evangélico, que é crente, sabe que isso não significa absolutamente nada, mas sim demonstrar que você é atuante, operante nesta fé em Cristo Jesus. Somente você precisa evidenciar que você realmente acredita toda a obra que Cristo efetuou e avançar passo a passo. Já que Cristo nos deu a salvação, já que nós morremos junto com Cristo através do batismo, ter plena certeza de que nós jamais vamos morrer e, portanto, vamos amar uns aos outros assim como Jesus nos amou. O mandamento que Jesus deixou para seus discípulos, seus seguidores, seus crentes. Então, amar nossos próximos. Eu acho que eu falei na outra vez também, nesta situação de Covid-19, nós precisamos verdadeiramente amar aqueles que estão amedrontados, apavorados. Precisamos amar, visitar. Se tiver rejeição, vamos respeitar. Mas, se alguém abrir a porta, então, apresentar este Jesus Cristo que nos salvou, Jesus Cristo como Criador que nos deu o sistema imunológico, e você apresentar como fortalecer o sistema imunológico para aquelas pessoas que estão apavoradas,
Isso é o Evangelho. Amar. Amar aquelas pessoas com medo, para libertar do medo. O único ser que pode libertar do medo é Jesus Cristo, porque somente Ele tem o amor perfeito. Nesta semana, meus amados, se você realmente exercita sua fé em Cristo Jesus, então, através das nossas atitudes, nós podemos amar nossos próximos, tirar muitos nossos queridos, seja familiares, parentes, amigos, mesmo desconhecidos, apresentar o amor perfeito, aquele que fortalece nossa imunidade, e comunicar as maravilhas. E assim vamos ter mais uma semana com uma vitória tremenda. Somos mais do que vencedores. Até a próxima.